Bárbaros guerreiros em mundos alienígenas enfrentando feiticeiros malignos, assim como monstros e tecnologia espacial. Eu sou o Luiz do Monstros e Aventuras e hoje vamos discutir como essa mistura que fez tanto impacto na cultura a ponto de ter um nome próprio, que é o Espada e Planeta, nasce e se desenvolve ao longo da cultura pop, formando grandes clássicos que temos até hoje. E talvez alguns dos representantes mais fortes sobre isso são justamente os Thundercats e He-Man. Lembrando que, inclusive, He-Man tem 2 seriados recentes de sucesso, um para adultos em 2D e outro em computação gráfica feito para crianças que estão produzindo em paralelo, e tem um filme saindo ainda por cima. Então, vamos nessa! E para isso a gente vai ter que voltar no tempo em 1912 e falar sobre a obra um pouco menos conhecida por nós, mas muito impactante para a época, como vocês vão descobrir agora, que é do artista Edgar Rice Burroughs, que é do criador de Tarzan, sim, o famoso Rei da Selva. Só que, além das aventuras de Tarzan, ele produziu um outro material, que inclusive temos no Brasil e chegou a ganhar filme pela Disney. Eu estou falando de A Princesa de Marte, que virou uma série de livros na época e que a gente conhece talvez mais pelo filme John Carter de Marte. Inclusive esse material saiu no Brasil pela editora Aleph, galera. Sendo que, para entender um pouco como uma mistura dessas consegue surgir e consegue, ao mesmo tempo, fazer sucesso, qual é o clima geral que pega e permite isso, temos que entender um pouco o contexto. Então, estamos falando de um período conhecido como Belle Époque, Bela Época, que é o finalzinho do século XIX e começo do século XX, que é um período que tem esse nome porque é uma espécie de, digamos assim, movimento, entre aspas, artístico-cultural, propagando uma nova era de paz e desenvolvimento da humanidade, graças ao super avanço da tecnologia. Afinal, telégrafo, telefone, o cinema tinham sido recém-inventados e se espalhavam pelo mundo, rompendo todas as distâncias de comunicação. Grandes veículos novos estavam se desenvolvendo, rompendo também as fronteiras. Locais que demoravam semanas para você chegar em dias, graças à nova era de navios, transporte ferroviário, os balões também dirigíveis que se desenvolviam na época, que inclusive posteriormente a gente vai ter a era da aviação mais pra frente. Então, tudo isso ajuda a gerar esse clima que reflete diretamente na arte, apesar de não ser exatamente assim um período de tão paz. Tanto que todas as tensões e brigas sociais enormes que estavam tendo, inclusive com o super desenvolvimento da Europa, sendo em parte a partir do dinheiro que era arrancado a partir das colônias que tinham por aqui no hemisfério sul da Terra, culminando em todas essas brigas depois da Primeira Guerra Mundial, que é quando justamente acaba a Bela Época, já que o pessoal começa a ter uma visão mais pessimista do mundo. Então, só que, enquanto tivemos isso, nós tivemos esse movimento artístico e parte dele desenvolveu justamente essa literatura de aventura mesclando com alta tecnologia em partes. Tanto que, entre os principais representantes, nós temos Júlio Verne, que escreveu mais de 60 livros e que, inclusive, está nas bases da ficção científica. Então ele pega a literatura de aventura, de explorar outros locais, inclusive outros mundos, como Viagem à Lua e Viagem ao Centro da Terra, que fazem muito sucesso naquele período. Inclusive, esse é o período onde temos pela primeira vez começa o mapeamento dos planetas à distância. Então a descrição de Marte, dos seus canais, né, que inicialmente o pessoal achava, inclusive, que eram construções artificiais, isso na grande mídia, que o pessoal tava pesquisando e o pessoal elucubrava depois quando saía dos jornais as histórias, né. Então, os grandes canais de Marte, né, que tinha a ideia, uma parcela lá que achava que eram canais artificiais criados por uma super civilização e que isso gerou toda uma linha de ficção científica também, né? Então, tudo isso, todo esse clima tá se manifestando e se espalhando nessa época. E o que acontece? Edgar, ele publica então seu Princesa de Marte, 1912, onde temos um cowboy
Sim, o clássico herói norte-americano, que é transportado misteriosamente para o planeta Marte. Só que um planeta Marte que ele tem ruínas de uma antiga civilização com novas civilizações surgindo e brigando entre si. Só que, um detalhe, essas ruínas, nós temos tecnologia que aparenta ser magia em determinados pontos da história, e o próprio herói, como ele se desenvolveu na Terra, onde a nossa gravidade é muito maior, então os músculos dele são muito mais desenvolvidos que os marcianos. E como a gravidade lá é menor também, ele tem muito menos resistência da gravidade para se locomover e fazer qualquer coisa. Então ele tem uma força absurda, velocidade tremenda, uma resistência brutal, inclusive, já que os marcianos, eles não têm tanta musculatura para poder... Então ele vence muito facilmente em combate os marcianos. Então, nós já temos o herói com super força lutando numa mescla de tecnologia e sobrenatural no mundo alienígena dentro dessa história. Como eu disse, teve várias continuações esse material. Então, e além disso, ele impactou muito a época. E nós veremos isso nos anos 30, quando surgem dois heróis que têm uma inspiração nítida em A Princesa de Marte. O primeiro deles é o Flash Gordon, que foi criado como personagem de histórias de jornal, de tiras de jornal, de aventuras espaciais, onde temos um jovem atleta da Terra que é transportado para o planeta Mongo, cujo tirano Ming deseja dominar a Terra. E esse planeta, onde ele vai tentar pegar e depor o tirano, afinal, ele inclusive escraviza os próprios povos daquele planeta, então ele vai ajudar aqueles povos a se libertarem. O que acontece? Esse mundo, ele tem todo um clima de fantasia medieval, inclusive com o pessoal dos homens-pássaros, só que mesclados com alta tecnologia das mais diversas formas e mais diversos tipos de monstros que tem lá dentro, né? Então, começa a esse ser a base de vários outros heróis que também surgem na época, inclusive no livro Como Star Wars Conquistou o Universo, George Lucas fala que originalmente a ideia era criar um filme adaptando com as novas tecnologias e novas mentalidades o Flash Gordon. Então, o próprio grande Star Wars surge inicialmente nos esboços, na verdade, como uma fanfic, entre aspas, do Flash Gordon, para vocês verem o impacto, sendo que ele era muito fã do seriado antigo dos anos 30. Pois é, tem um monte de seriado de super-herói e aventura espacial dos anos 30 que um dia eu ainda posso falar por aqui, galera. Prosseguindo, outro herói que também surge na época nós vemos o herói que veio de um mundo alienígena para salvar uma outra civilização, ganhando assim super forças porque o clima é muito diferente do planeta original. Então, essa descrição não é apenas na prática, não é apenas do Princesa de Marte, cai exatamente em cima da descrição do Superman, que basicamente ele inverte a ideia. Inclusive, a ideia de uma civilização super tecnológica em ruínas acaba caindo justamente sobre a ideia de Krypton, do qual ele é o último sobrevivente e vem quase como um messias na Terra para ajudar a desenvolver tecnologicamente o nosso mundo, sem cair nos mesmos problemas do planeta dele. Inclusive, quando você vê os poderes iniciais do Superman, realmente são... Ele não tem visão de raio-x, poder de voo. Não, realmente são habilidades como força, voo, sentidos mais aguçados, justamente porque ele tá num mundo menos tenso do que o planeta original dele. O que é bem legal. E Superman deu origem a tudo quanto é super-herói atual. Então, nós temos os precursores do Superman, né, como o Fantasma e o Mandrake, mas o Superman é que todo mundo quer criar sua versão própria, né? Então, Batman surge por causa do sucesso do Superman, Mulher Maravilha surge por causa do sucesso do Superman, mais pra frente, Quarteto Fantástico surge por causa do sucesso da Liga da Justiça, que na prática é uma coletânea de cópias do Superman, entre aspas, né? Então, todo o universo do super-herói, da forma como conhecemos atualmente, surge por causa do Superman. Então, vendo o impacto da Princesa de Marte, e o que ocorre? Com essa nova era de super-heróis surgindo, mais pra frente, nos anos 60, a Hanna-Barbera vai pegar e recuperar um pouco essa ideia de guerreiro bárbaro espacial, talvez de forma inconsciente,
Talvez por causa de influência direta, já que se tudo tá sendo influenciado pela mesma coisa, é natural que aquilo que você faça acaba sendo parecido com o material original, não porque você conhece, mas porque tem fragmentos deles espalhados por cada uma das produções que você tá vendo. Pode ser, mas aquilo que a gente vê é que, assim como nos anos 30 a gente tem uma tentativa, heróis como Flash Gordon e Superman que surgem para dar uma nova esperança para a população que está desesperada após uma Primeira Guerra Mundial e que nem achavam que ia ser a única, né? O negócio foi devastador. E a crise de 29, que destruiu a economia, fazendo com que várias pessoas ficassem na miséria. Então, nós temos, novamente, nos anos 60, após uma nova onda de terror gerado pelo final da Segunda Guerra Mundial e começo da Guerra Fria, nós temos um pouco, novamente, dessa recuperação da esperança com os Bárbaros Espaciais que surgem na Hanna-Barbera, dos quais a gente vê clássicos como o Dino Boy, onde é um garotinho que ele vai para um mundo pré-histórico e acaba sendo ajudado por um Homem das Cavernas. Vamos usar o termo Homem das Cavernas só para denominação da época, já que o termo é bem incorreto hoje em dia, inclusive porque o pessoal não vivia necessariamente em cavernas, né? O clássico, talvez um dos que mais influenciou de forma direta ou indireta o He-Man, que é o Mig Thor, que é inspirado diretamente, inclusive do Thor da Marvel, só que aqui temos um herói pré-histórico que, inclusive, antes de ter o seu seriado próprio, ele surge num crossover com o Space Ghost, ajudando a salvar ele. Lembrando que temos um vídeo só do Space Ghost aqui. E o que acontece? Ele tem uma clava, vive na sua tribo, ele ganha uma clava mágica após salvar um senhor idoso com poderes mágicos, e quando ele ergue, ele ganha também super força, fica super musculoso, ganha poder de voo. A clava também tem umas habilidades especiais que varia de episódio, e o dinossauro de estimação dele vira um dragão. Ó, a coisa já se assemelhando com He-Man aí e outros clássicos. E o esboço da espada mágica aí. Outro herói também que a Hanna-Barbera faz na época é o Jovem Sansão, que aqui também foi lançado como Sansão e Golias, onde temos um herói que junta dois braceletes mágicos que faz com que ele tenha os poderes do Sansão bíblico, que parece estranho, mas a gente tem que lembrar que na época já tínhamos o Shazam que pegava o Sabedoria de Salomão misturado com a força de Hércules, pra vocês terem ideia, e transformava o cachorro dele num leão de combate. Junto com isso, ainda nós temos os Herculoides também fazendo sucesso, com uma família de bárbaros no espaço, pegando e lutando contra as mais diversas ameaças, mas sendo amigos dos mais diversos tipos de monstros. Então, estamos numa grande era de fantasia espacial que começa a se desenvolver, cheia de super-heróis, né? E essa parte ela só acaba sendo interrompida por causa de uma certa pressão que começa a ter um movimento para pegar e diminuir a violência na televisão e em outros materiais focados para criança. Tanto que quando você vê aquela história dos brinquedos, do documentário da Netflix sobre brinquedos que marcaram a nossa infância, a gente vê clássicos como, por exemplo, os bonecos Falcon dos comandos de ação, que eram coisas militares de exército. Na época, por causa da pressão, eles acabam nos anos 70 virando bonecos de resgate, em vez de bonecos de luta, de combate, sabe? Da mesma forma, continua com essa temática espacial, né? Só que ela vai ser modificada tirando essa questão do combate, dos super-heróis, e botando com outras coisas, como o Gasparzinho, o Fantasma Espacial, ou a Corrida Espacial do Zé Colmeia, que acaba tendo. Sendo que esse material acaba só sendo retomado no final dos anos 70, onde inclusive temos Star Wars modificando toda a forma como se faz cinema e produz histórias, sendo que quem começa esse novo período acaba sendo um seriado da Hanna-Barbera feito em parceria com a Marvel, que é o seriado do Coisa. Sim, o mesmo Coisa do Quarteto Fantástico, só que numa releitura totalmente nova, feito um seriado solo dele em 79, onde ele é um jovem que, ao juntar dois anéis mágicos, ele vira o todo musculoso e feito de pedra, o Coisa. Então, novamente, o herói super musculoso, que fica super musculoso, super forte quando se transforma, como poder principal, só que aqui ele luta, na verdade, contra uma gangue na maioria dos episódios, né? E
O que ocorre? Mais pra frente, a gente vai ter, nos anos 80, no começo de 80, o seriado Thundar, o Bárbaro, que é feito com alta inspiração de Star Wars, como eu disse, é o que tava mais vendendo bonequinho, inclusive, na época, onde o herói tem uma espada de luz, só que ele é um bárbaro num mundo que é nosso planeta, só que após uma mega devastação. Então temos alta feitiçaria, misturado com mutantes, telepatas, resquícios de super tecnologia, viagens no tempo, e para ajudar, ele tem a feiticeira telepata Ariel com ele e o mutante Okla, que tem traços tanto felinos quanto os de gorila, né? Numa clássica referência ao Chewbacca do Guerra nas Estrelas, né? Então, a gente tem esse seriado, que foi, inclusive, o Thundar, o Bárbaro, inclusive Thundar por causa de Thunder, que lembra trovão, né? E chegou a ser exibido aqui no Brasil também com o nome de Os Bárbaros. Em 81, a gente teria um outro seriado, dessa vez da Filmation, guardem esse nome, que era Black Star, que é o herói do título e que vem num buraco negro, por isso Black Star, estrela negra, para um mundo alienígena, sendo originalmente ele um astronauta da Terra, e ele ganha metade de uma espada mágica. É a espada estrela que ele tem, e o vilão, chamado de Mestre Supremo, tem a espada Força. E existe essa briga do vilão que quer dominar, achando os grandes poderes secretos do planeta, misturando tecnologia e feitiçaria. E ao mesmo tempo o herói que tenta proteger os grupos que parecem mais duendezinhos que vivem naquele planeta, além de outros povos que existem por lá. Inclusive ele tem uma feiticeira como aliada. E uma coisa muito legal, logo no primeiro episódio nós temos o chamado Mestre Supremo Grande Vilão, pegando e hipnotizando uma feiticeira chamada Âmbar, que é guardiã do grande tesouro perdido dos poderes dos patriarcas, para assim tentar dominar o mundo, numa sequência que lembra muito as lutas que seriam pra frente entre o esqueleto tentando obrigar a feiticeira a revelar os poderes do castelo de Grayskull. E por que eu falei, guarda esse nome, Filmation? Porque a Filmation seria contratada justamente pela Mattel para, em 83, produzir a animação do He-Man. Então temos uma parte visual que é muito semelhante, além de certas questões de história. E mesmo antes de firmar com a Filmation, o que acontece? Na linha de brinquedos que primeiro foram criados, os brinquedos dos He-Man, para depois tentar pegar e produzir uma animação, o que acontece? Nos brinquedos, a gente também tinha duas espadas mágicas que uma ficava com o esqueleto e outra ficava com o He-Man. Você tinha que juntar as duas para abrir a porta do castelo de Grayskull. Isso, posteriormente, seria trabalhado na própria animação também, no sentido que a gente tem duas espadas gêmeas, que é do He-Man e da She-Ra. Depois, na animação para adultos, nós temos a descoberta de que a espada do He-Man, na verdade, ele é forjada, uma no céu, daquilo que seria o céu de Eterno, e outra no inferno, e a fusão das duas é que dá a espada lendária, que dá os poderes do He-Man, permitindo ele controlar os poderes cósmicos, né? E, ainda por cima, mesmo um seriado de computação gráfica do He-Man, dá a impressão que é uma espada com duas lâminas ainda por cima. Então, essa ideia de espadas gêmeas que se fundem acabou sendo trabalhada dentro do universo do He-Man de várias formas distintas. E com tudo isso, a gente abre então espaço para o He-Man. Afinal, a gente estava num período onde nos quadrinhos e no cinema Conan o Bárbaro estava fazendo sucesso. E nos quadrinhos e no cinema também, porque sim, assim que foi lançado o filme no cinema, saiu quadrinhos pela Marvel do Star Wars, que ao invés de ser só uma minissérie adaptando, fez tanto sucesso que passou a ser uma série mensal que cobria todo o período paralelo a cada um dos filmes. Então, nós temos justamente o He-Man juntando os dois e recuperando essa linha de bárbaros cósmicos que já tinha sido trabalhada. Então, cada um tentou fazer o seu He-Man, para chamar de seu. Além disso, nessa ideia de você, vamos misturar uma coisa de espada e feitiçaria com uma coisa de alta tecnologia, as mais diversas fontes foram utilizadas, gerando toda uma era de criatividade dentro dos anos 80, no período das animações. Nós tivemos Silverhawks, Galaxy Rangers, Brave Star.
Entre muitas outras obras, isso se a gente ficar só aqui nas coisas que chegaram no Brasil, porque no exterior ainda teve 10 vezes mais material produzido, só que não dá pra trazer tudo pra cá, e você só tenta trazer aquilo que faz algum grau de sucesso, ou aquilo que, digamos, tem condição emissora de comprar pra botar na televisão, né? Então, assim, nós temos um panorama de como surge toda essa linhagem de bárbaros espaciais, de Espada e Planeta, e de como isso gera produções que são marcantes até os dias de hoje. E eu quero saber, você, quais as produções desse estilo você gosta, seja de quadrinho, literatura, videogame? Coloca aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, e até o próximo vídeo. Falou!